Senhores telespectadores da UniTV, canal 17 e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura. Por motivo de merecidas férias da queridíssima apresentadora Renata Palmier, eu, Carlos Mônaco, estou a substituindo no programa de hoje. Nesse programa de hoje, temos a honra de receber como convidado um dos mais veteranos jornalistas de nossa cidade e também considerado um dos mais brilhantes declamadores de nossa querida Niterói, Gentil da Costa Lima. Gentil presidiu o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio por 2 períodos. Boa tarde, Gentil. É uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Quero saudar os seus câmeras, as pessoas que estão trabalhando aqui para concluir esta reportagem. Mas eu quero dizer, Carlos Mônaco, que a minha satisfação, a minha alegria e o meu contentamento é muito grande em participar nesta tarde do programa Grupo Mônaco de Cultura, principalmente quando eu sou entrevistado por você, meu amigo de longa data, e que eu tenho na alma e no coração. Muito obrigado, Gentil. Queria, Gentil, que você nos falasse um pouco da sua infância e a juventude. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar só de coisas muito alegres, né? Porque eu já com a idade que estou, sendo essa entrevista ficará para os pósteres, para o futuro, mas eu quero dizer que a minha primeira infância, ela foi de muita dificuldade, muita dificuldade. Eu morava ali na subida do Morro da Boa Vista, ali no Fonseca, em Niterói, e nós éramos, nessa época, meu pai era soldado de polícia, e nós éramos, nessa época, 11 bugas. Nós éramos 8 filhos, meu pai e minha mãe, e mais uma tia agregada que veio de Santa Maria Madalena, onde morava a minha avó e os parentes da minha mãe. Mas então, a vida era muito difícil. Papai é soldado de polícia, mas o destino muda a vida das pessoas. Papai foi promovido a cabo da Polícia Militar e logo após tinha um senador, Vasconcelos Torres, que arranjou também outra promoção para papai para ser 3º sargento. Como 3º sargento, o papai veio comandar aqui do lado, no Palácio do Ingá, a guarda do governador. Então, eram 4 soldados, um cabo e papai comandando. O interventor Amaral Peixoto, no ano de 1940, que era o interventor do Estado, ele tinha uma espécie de insônia. Então, ele descia dos aposentos dele para vir para o jardim. Ali conheceu o papai e um dia ele perguntou ao meu pai, que era sargento, comandante da guarda, o que papai desejava. Então, papai falou assim, não quero nada, não. Não quero nada. Eu quero dar educação aos meus filhos. Só isso. É verdade. Aí o Amaral falou assim para ele, amanhã você sobe as escadas e eu já vou deixar no departamento de bolsa de estudo uma ordem lá para resolver a situação dos filhos. E eu então, papai foi lá e o Amaral tinha deixado uma ordem para resolver de qualquer modo 4 filhos. 4 filhos. Então, foi lá a diretora de bolsas de estudo, tratou ele muito bem, porque é a ordem do governador, ela era subordinada. Aí ela falou para o papai, sargento, eu tenho
um colégio muito caro, mas que eu tenho bolsa de estudo para lá. É na cidade de Teresópolis. Se o senhor quiser, o comandante autorizou 4, eu mando os 4 para lá. 2 dias depois eu estava em Teresópolis, num grande colégio municipal de Teresópolis, com alimentação farta, variada toda hora, estudo toda hora, e os professores muito dedicados, entendeu? Por isso é que eu falo. Nós temos no país de ter estudo de boa qualidade. Por quê? Se eu não tivesse ido para Teresópolis, fiquei 8 anos só em Teresópolis. 8 anos. Me alfabetizei, tirei o primário, tirei a admissão e o ginasial. Entendeu? Então passei 8 anos lá, em 1948. Sim. Em 48 eu vim para Niterói. Não continuei muito os meus estudos, mas ingressei no jornalismo e aqui estou. Como é que você chegou ao jornalismo aqui em Niterói? Eu cheguei aqui ao jornalismo de Niterói porque eu andava procurando emprego. Aí eu já tinha 16 para 17 anos, eu andava procurando emprego. Então, o que ocorreu? Vi no Fluminense um anúncio para trabalhar como repórter, e eu fui lá para esse jornal. Era um jornal alternativo, Folha Fluminense, o primeiro jornal que eu trabalhei. Então, o que ocorreu? Dali, como eu ia ao jornal O Diário do Povo buscar noticiário, aí um amigo meu do Diário do Povo, se não me engano, Alviar Barroso, falou assim: Gentil, fica lá não, lá é um jornal que sai de 15 em 15 dias, vem para cá, jornal diário, você aqui vai aprender. Me botou como repórter de polícia e eu fui então, aí eu ingressei no Diário do Povo. E além quais outros jornais, de revistas que você também trabalhei no Correio Fluminense, do Silvio Fonseca, depois trabalhei no Diário do Comércio, do Dalton Feliciano Pinto, fundei a revista Guanabara em Niterói, que o diretor na época era Sindulfo Santiago, um homem de muito prestígio, né? E comecei a... E como é que era a imprensa nessa época? A imprensa nessa época não era a imprensa de hoje. Tinham muitos jornais, tinha jornais alternativos de boa cepa, né? E a gente, qualquer motivo, qualquer acontecimento em Niterói, a nossa reportagem estava lá para cobrir os assuntos mais importantes do dia, que saía no dia seguinte. Gentil, em 1962, através de nomeação e após concurso também, né, você ingressou como redator na Agência Fluminense de Informações, né, órgão oficial de imprensa do governo do Estado. Eu queria que você contasse um pouco dessa atividade, também jornalística, né? Eu trabalhava no jornal O Diário do Povo com o diretor José de Matos, né, que era um autodidata, entendeu? Ele era barbeiro no bairro do Barreto, mas era um autodidata, fundou primeiro um jornal, o Quinto Distrito, depois fundou o Diário da Manhã e depois fundou o Diário do Povo, que explodiu de leitores, prestígio e tudo, né? Então, o senhor José era um homem muito afeito a procurar os governadores. E ele então se entrosava com todos os governadores, e o amigo dele, que veio de Teresópolis também, que foi prefeito em Teresópolis, José de Carvalho Janotti, foi cobrir um mandato tampão aqui no Palácio do Ingá de 6 meses. Sim. Então, o senhor José veio aqui e falou assim: Janotti, eu preciso amparar o Gentil aqui, que é o dedicado, a gente não pode pagar muito ele lá, não sei o quê, coisa. Então, o Janotti falou assim: não, vou fazer o ato dele, eu tenho umas vagas na polícia e vou nomeá-lo. E nomeou.
investigador de polícia da época, era investigador de polícia na época. E eu nunca tinha botado um canivete na cinta, cheguei lá na redação e falei, senhor Zé, não quero mais não. Polícia não, senhor Zé, eu prefiro ficar na redação do jornal, fazendo qualquer coisa aqui na redação do jornal, mas não quero trabalhar em polícia não. Aí ele me deixou lá de banho-maria, essa coisa toda. 15 dias depois ele voltou ao Janote e eu voltei com ele. Gentil, no governo do Rio de Janeiro, eu queria saber quais foram os governadores com que você trabalhou. Trabalhei com todos eles. Depois do Zé de Carvalho Janote, eu trabalhei com todos eles. Eu não me lembro agora, mas foi depois de Carvalho Janote, Badizé Silveira, aqui no estado do Rio, Raimundo Padilha, Celso Peçanha e outros mais. Todos do antigo. Quando em 1975, com o advento da fusão, eu fui o primeiro jornalista a ser recambiado para o Palácio Guanabara. Foi interventor, foi governador do estado, o almirante almirante Faria Lima, que era amigo do Castelo Branco, né? Ele era presidente da Petrobras e o Castelo colocou ele como governador do estado. Eu fui para Guanabara e de lá, depois do Faria Lima, comecei com todos os governadores. Todos os governadores. Passei por todos, Chagas Freitas, entendeu? Todos eles. Em 1994, você foi eleito para presidir o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco da sua administração na presidência do sindicato. Graças a Deus, eu tenho a honra de ter presidido um sindicato que eu peguei, mas na sucata. Não tinha nada, o sindicato não tinha nenhuma luz acesa. Então, o que eu fiz? Eu estava respaldado por uma diretoria maravilhosa, Estela Prestes e Pinheiro Júnior, e Olegário Vangistel Júnior, Abel Rodrigues Gonçalves. Eles compuseram a diretoria? Era a minha diretoria. Aliás, eu tenho até a documentação toda aqui. Então, o que eu fiz? Fui para a máquina, fiz uma carta para todas as entidades comerciais grandiosas do Brasil, posso dizer, Volkswagen, fábrica de fósforos, Petrobras, e eu fiz umas 50 cartas e mandei não pedindo nada, pedindo apenas uma audiência, entendeu? Pedindo apenas uma audiência. A primeira audiência que veio foi da Companhia Antártica Paulista. Eu reuni minha diretoria, fui lá e eles me deram a palavra e eu falei assim, olha, presidente, eu estou envergonhado. Mas por quê? Porque eu vim aqui te pedir uma audiência e não sei o que eu vou pedir. Mas como assim? Eu falei assim, não, é que nós temos a possibilidade, nós temos a ideia, já temos tudo organizado, de fundar um grande jornal sindical, né? E gostaríamos que o senhor amparasse esse jornal. Ele falou assim, gostei do senhor, da franqueza. Me passou para uma sala de publicidade, me deu uma publicidade naquela época de R$5.000 por mês durante um ano. Durante um ano. Então eu fiz o meu jornal com facilidade, depois veio a Volkswagen me atendeu, a fábrica de cigarro Souza Cruz. E qual foi a sua obra assim, mais importante ao senhor ver? A obra, primeiro foi a restauração do sindicato, né? Restaurei tudo, nós tínhamos uma sede de 3 andares, mas que pertencia ao INSS, mas nós ficamos lá até o final. Eu restaurei lá a sede do INSS, né? Mas depois, quando eu estava para sair, uns 6 meses antes,
eu entrei em contato com o Ministério da Previdência Social, e fomos ao ministro da Previdência naquela época. Eu não consegui falar com o ministro, falei com o chefe de gabinete dele, para que deixasse a sede, porque nós tínhamos 14 anos como sede ali na rua Doutor Alberto Vitor, número 8, ali no centro da cidade. Então, o chefe de gabinete falou assim, olha, vou acatar com muita simpatia o pedido do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, mas depende de uma autorização superior que é do ministro. Né? Agora, uma das grandes promoções que você realizou à frente do Sindicato de Jornalistas, ao meu ver, foi essa publicação histórica, O Jornalista. Realmente é um trabalho belíssimo, com a apresentação, textos de maravilhosos jornalistas aqui da nossa cidade. Eu quero parabenizá-lo, Gentil, por esse importante trabalho que você desenvolveu à frente do Sindicato dos Jornalistas. E sem muito trabalho, porque fazendo as coisas voltadas para a dignidade, para a coisa certa, para a coisa positiva, a gente consegue êxito. Saneei o sindicato e, ao deixar, em 1998, 2000, eu deixei o sindicato com dinheiro em caixa, totalmente restaurado, nesta sede antiga, mas, infelizmente, um mês depois que o meu amigo assumiu lá a presidência do sindicato, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho eficiente que você entregou a realizou. sede lá, e aí o sindicato veio sendo destruído e hoje, coitado, não tem muita... Vamos, saindo um pouco da área jornalística, né? Vamos também focalizar o nosso querido Gentil na área cultural. Você, Gentil, é considerado um dos melhores declamadores aqui de nossa cidade. Todos reconhecem isso. Eu gostaria, se possível, se você poderia nos brindar os telespectadores, né? Recitando um ou dois poemas de consagrados escritores ou poetas brasileiros. Eu gostaria que vocês aí escolhessem, vamos ver aí, Casimiro de Abreu. Vamos com Casimiro de Abreu. Pode ser que é um poeta fluminense, Casimiro de Abreu, né? Casimiro de Abreu. J.G. de Araújo, qualquer um, eu recito Vamos com mesmo. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O céu é um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, o hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodias, naquela estranha alegria, naquele imenso folgar. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, com a camisa aberto, o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, eu ia colher as pitangas, trepava para tirar as mangas, brincava na beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, eu adormecia sorrindo e despertava a cantar, oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, na sombra das bananeiras e debaixo dos laranjais.
Parabéns, Gentil. O Casimiro de Abreu realizou esse poema com a idade de 18 anos. Casimiro foi um grande poeta brasileiro que faleceu jovem, com 21 anos. Era um gênio na poesia, um nome na história da literatura brasileira. Parabéns, Gentil. Sabemos, Gentil, que você participa do Centro Cultural Maria Sabina. Eu queria que você analisasse, nos falasse a respeito, como é que você vê o trabalho desenvolvido pela sua diretora, a professora Neide Barros Rego, que é considerada uma das nossas grandes poetisas. E também sabemos que você será homenageado no próximo dia 18, né? 21. Dia 21, no Centro Cultural. No Centro Cultural. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Como é que você sentiu assim, a notícia de ser homenageado e o trabalho que é desenvolvido pela Neide Barros Rego, à frente do Centro Cultural? A professora Neide Barros Rego, uma das poetisas de maior respeito no Estado e com ramificação em todo o Brasil, dirige o Centro Cultural Maria Sabina, aqui no bairro de Santa Rosa, em Niterói. Falar da professora Neide, para mim, é uma emoção muito grande, porque eu participo lá das aulas que ela ministra com as suas colegas, e eu tenho muito aprendido com a professora Neide Barros Rego. É uma honra, porque ela pertence a diversas academias, né, Mônaco, aqui em Niterói, e ela é uma dama da sociedade niteroense que honra e dignifica todos os fóruns de cultura da nossa terra de Araribóia. Né? Ela tem belos poemas, né? Tem belos poemas. Eu trouxe um aqui, apanhei agora ali, mas eu vou ler. É Convocação, Neide Barros Rego. Levemos a poesia a toda parte. Tenham vida em nossa garganta as palavras sepultadas no papel. Livres de preconceito, levemos a poesia a todos os lugares, salões, praças, teatros e bares. Toda gente necessita de arte. Versos de amor, canções de paz, orações, sonho, emoção, alegria e mensagens aos corações. Sejamos capazes de despertar nos homens, ricos e pobres, de várias crenças e raças, esperança, consciência, reflexão. Levemos a poesia a toda parte. É esta a nossa missão. Perfeito. Este é um poema. Parabéns pela homenagem que lhe será prestada. Estarei lá para aplaudi-lo de pé. Muito modestamente, eu recusei, mas ela quis fazer e a gente deixa. Qual é a sua principal ocupação nesses seus 84 anos de idade? Hoje eu sou um errante, né? um caminhante, né? Não faço quase nada, mas fico na minha casa, nas horas vagas, a escrever poesias e a escrever literatura, alguma coisa que... Mas todo dia eu escrevo. Todo dia eu escrevo. E alguns nomes que você conheceu e que engrandeceram as atividades jornalísticas e culturais aqui de Niterói, de nossa cidade? Muito bem. As pessoas que engrandeceram... Eu cito em primeiro lugar Dr. Alberto Torres, diretor do Jornal Fluminense. Foi um homem que teve um trabalho de inteligência cultural e que honrou e dignificou esta terra. E a obra principal dele, o Jornal Fluminense, está até hoje aí publicando as notícias, né? As notícias do dia, essa coisa toda. Outro também, que eu não posso deixar de esquecer, é um velhinho que morreu aos 103 anos de idade, Luiz Antônio Pimentel. Perfeito. Luiz Antônio Pimentel também foi a glória maior da poesia deste Estado, entendeu? Um homem muito simples, nós conhecíamos o Luiz Pimentel como
diariamente, ele passava lá na livraria Ideal, dirigida aí por Carlos Mônaco, e a gente, então, tinha uma amizade muito grande. Mas me honra muito, 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 muito em falar em Luiz Antônio Pimentel, e também... Marcou muito. Tem outros também aí que a gente não se lembra agora. E sua família, esposa, filhos e netos, te incentivam, te acompanham nesse movimento? A minha esposa, coitada, ela não é de cultura, não. Ela é doméstica e eu, graças a Deus, estou casado com ela há 50 anos. Há 50 anos tivemos 2 filhos. Deus precisou e levou. E eu tenho 2 netos, um fez 14 ontem, e o outro vai fazer 15 agora, mas são tão encaminhados na vida e que Deus os proteja. Como apreciador da música popular brasileira, você também participa de algum encontro musical em Niterói? Eu sou um apaixonado pela música popular brasileira, né? Qualquer botequim eu entro para cantar até, né? Canto algumas músicas, mas participo ali no Fonseca, na Rua São Januário, tem um grupo de seresta ali, o grupo do Araújo, que às quartas-feiras, uma vez por mês, eu vou lá e a gente, quando a gente não canta, a gente recita, e quando a gente recita, não canta, entendeu? E a gente vai prosseguindo nesta nossa vida até chegar o final dos nossos dias. Tá. E como jornalista de nossa cidade, quais foram os grandes e tristes acontecimentos que ocorreram em Niterói, ao seu ver? Ô, Mônaco, eu podia falar em muitos acontecimentos, muitos mesmo, porque eu vivenciei quase todos. Mas eu posso falar na revolta dos operários do Grupo Carreteiro, que eles incendiaram as barcas de Niterói. Eu não me lembro o ano certo, mas foi no governo do Roberto Silveira. Então, esse foi as tropas da Marinha nas ruas, entendeu? Pancadaria de todas as formas. Os operários foram lá para a Casa dos Carreteiros, ali no princípio da Alameda São Boaventura, e jogaram os móveis. Foi uma coisa horrível naquela época. E outro acontecimento? E o outro acontecimento foi o do circo norte-americano, né? Circo norte-americano, que morreu quase 500 pessoas, né? Era no governo, se não me falha a memória, do senhor Celso Peçanha, e que houve também o Gran Circo norte-americano, que foi uma tristeza, não para o estado do Rio, não para o Brasil, para o mundo. Gentil, considerações finais. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Carlos Mônaco, ao Grupo Mônaco de Cultura, né? Esta oportunidade que eu tive de participar mais uma vez do teu programa, do Grupo Mônaco de Cultura. E quero dizer, Mônaco, que você é meu particular amigo. Eu estou à sua disposição a hora que você precisar. Pode me convocar que eu estarei presente. Muito obrigado, Gentil. Bem, despeço-me agradecendo a ilustre presença do jornalista e declamador Gentil da Costa Lima aqui em nosso programa. E também aos distintos telespectadores. O programa Grupo Mônaco de Cultura retorna na próxima semana. Muito obrigado a todos e até lá.